A Associação Jesus Maria e José, também conhecida como Associação Sagrada Família, a ASFA, com sede em Botucatu, será ampliada graças à iniciativa do deputado Mauro Bragato, que declarou a associação de utilidade pública e encaminhou emenda no valor de R$100 mil. A associação apoia idosos da região. No Alesp Cidadania de hoje, vamos conhecer melhor a ASFA e tratar da importância do apoio aos idosos. Para esse bate-papo, recebo o psicólogo Márcio Farias e o presidente da Associação Jesus Maria e José, Padre Delair Cuerva. Sejam bem-vindos à Rede Alesp. Obrigada. Obrigada, Padre. Muito importante a gente que agradece. Muito importante a gente ouvir sobre esse assunto, que cada vez mais a população está envelhecendo e a gente precisa tratar aí do apoio aos idosos. E aí eu queria começar com o Márcio, que está aqui comigo. Qual que é o impacto dessa atuação efetivamente na melhora da qualidade de vida dos idosos? A gente pode pensar a priori o seguinte: idosos têm vários tipos, né? 60, 70, 80 e aqueles que chegam a 90. Conforme mais vai envelhecendo esse idoso, ele vai tendo perdas de relacionamentos, vai tendo dificuldades financeiras, vai ter dificuldades motoras, cognitivas. Então, quando ele tem uma possibilidade de conviver com outros, conviver aí em um núcleo onde haja atendimento, isso é muito saudável. Isso é muito positivo, porque ele vai resgatando um pouco daquilo que ele perdeu de si mesmo no decorrer da vida. É muito bacana isso. Agora, eu queria, Padre, que o senhor falasse um pouco sobre a sua associação e a importância desse apoio que a gente, do deputado Mauro Bragato, para que para a associação ser reconhecida, o trabalho que vocês exercem, que seja reconhecido. Todo o apoio, né, vem aí ajudando, estendendo a mão para a gente, vale a pena. Como disse bem o psicólogo, né, os idosos chegam num tempo, eles se sentem sozinhos, abandonados, esquecidos, e também às vezes a família não tem mais tanta paciência com eles, porque eles são repetitivos, né, acabam deixando a convivência um pouquinho difícil. Nosso trabalho é mais voltado para uma creche do idoso, né? A gente chama de creche para não dizer casadia, né? Mas é uma casadia, onde o idoso chega de manhã, trazido pela família, e passa o dia todo conosco, toma café, almoça, tem atividade, convive, como bem disse o nosso psicólogo aí, e para poder ter um fim de vida mais digno, né? A gente sonha com isso, e a maioria dos nossos idosos tem Alzheimer, né? E por isso fica mais difícil ainda a convivência com a família. E graças a Deus, esse apoio que vem a partir do deputado Mauro, né, Bragato, vem nos dar essa ajuda para que a gente possa aumentar o espaço. Hoje acolhemos 26 idosos, né, durante o dia todo. Então o nosso espaço já está ficando apertado, né? Para conviver é bom que tenha mais espaço. Então a gente já agradece de antemão aí o deputado, né? Sem dúvida, e com certeza, Padre, eu tenho certeza que a associação tem potencial para atender muito mais pessoas. Essa é uma demanda, como eu havia mencionado um pouco antes, que é crescente, que a gente precisa de fato ter ali cada vez mais casas de acolhimento. Então a iniciativa do deputado é muito bacana, e aí a gente até convida os demais deputados a ter essa iniciativa também, porque é muito importante que a gente tenha em outros municípios, né, nos 645 municípios do estado. Muito importante mesmo. Agora, Márcio, eu queria que você falasse um pouco qual que é o momento dessa... que a gente tem que ter uma preocupação maior com os idosos. A gente, quais são os sinais que os idosos vão demonstrando para a gente que a gente precisa de um suporte? Muito bem, a pergunta é interessante, né? Quando nós olhamos o funcionamento do ser humano na terceira idade, quando ele começa a ter perda de memória, coordenação motora fica mais deficiente, ele começa a deixar as coisas cair, quando eles têm limitação de fazer sua própria comida, cuidar dos seus afazeres diários, quando ele tem dificuldade em se sociabilizar, fica muito estressado,
muito nervoso, ou ao contrário, também é verdadeiro, quando ele começa a chorar, começa a ficar muito depressivo, são sinais que esse idoso ele precisa ter realmente um olhar diferenciado. Alguma coisa está acontecendo dentro dele que está fazendo com que ele não funcione mais da maneira que ele funcionava antigamente. Diante desse fato, é preciso a família, né, primeiramente, ter esse mover, né, de saber o que pode ser feito para que esse idoso não perca a qualidade de vida de maneira muito rápida. Às vezes uma internação, às vezes uma creche de idoso, como disse o padre, às vezes uma questão medicamentosa, às vezes um acompanhamento, mas é preciso ter esse olhar. Quando começa a dar esses sinais, significa que ele não está conseguindo mais lidar com a sua própria construção de vida. Padre, quando a gente, o Marcos falando aqui, o Dr. Marcos falando aqui com a gente percebe sinais que são muito típicos do convívio, né, do dia a dia. Obviamente que quando esse idoso chega aí para a associação, ele pode estar com um quadro já estabelecido. Como vocês lidam com esse idoso que está chegando e qual que é o suporte que vocês têm de profissionais dentro aí da associação? Graças a Deus, né, nós temos vários médicos, né, já que Botucatu tem uma universidade de medicina, né, a Unesp, a gente tem o apoio deles que diariamente ou dia sim, dia não, estão lá conosco, né, estando em contato direto com os idosos. Temos atividades onde a gente procura fazer com que eles se movimentem. A maioria já não quer mais fazer isso, né, já está de tal forma cansado que não quer mais fazer nada. Né? Quer ficar deitado, quer ver na televisão, quer comer toda hora, né? Mas a maioria, né, dos idosos precisam desse amparo e nós procuramos ter com cuidadores, com pedagogo, né? Procuramos fazer o máximo possível. Só que, como eu disse, a maioria nossa são portadores de Alzheimer, então fica um pouco mais difícil você trabalhar na situação, no momento, assim, pensando no intelecto, né? Então eles não lembram direito aquilo que fizeram, como fizeram, né? A gente procura mais fazer com que eles se sintam em família, por isso o nome é Associação Sagrada Família. A gente quer fazer daquela convivência família, né, do jeito que a gente consegue. É muito difícil, porque hoje em dia é muito precário, né, a situação, o trabalho com os idosos. Nosso Brasil está envelhecendo muito rápido e nós não estamos tendo esse aparato. E graças a Deus, né, assim ampliando mais o espaço, a gente pode acolher mais idosos. Nosso sonho é chegar numa LP, ou seja, uma casa de longa permanência. Mas enquanto não chegamos a isso, ficamos tentando dar esse amparo. Eu costumo dizer sempre o seguinte: a gente tem que procurar dar ao idoso um final de vida digno, porque eles não têm futuro, né? É muito fácil a sociedade pensar na criança, no adolescente, né, que tem futuro. Os nossos idosos não têm futuro. O futuro deles é voltar para a casa do pai, né? Então, que eles tenham um fim de vida digno, depois de terem trabalhado tanto, terem lutado tanto, terem criado seus filhos, terem feito, né, o máximo possível, que eles encontrem um alento. Então, a Associação Sagrada Família, a Associação Jesus Maria José, quer ser uma família para eles, tentando ajudá-los e ampará-los nesse tempo de vida. Com certeza, não tenho dúvida de que é realmente, padre. Agora, doutor, o padre colocou uma questão da importância da interligação ali com a família. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse papel da família. A gente sabe que há um atendimento ali, nesse caso da associação, especificamente para o idoso, mas que o suporte, o que está em volta desse idoso tem um papel fundamental, até porque tem ali, por exemplo, dentro da creche, como o padre falou, tem ali um atendimento, mas se esse atendimento não reverbera nas pessoas que convivem com esse idoso, isso até pode, vamos colocar entre muitas aspas aqui, ser uma perda de tempo, né? Entre muitas aspas, porque de fato perda de tempo não é, mas que acaba tendo mais trabalho com aquele determinado idoso. Eu queria que o senhor falasse do papel da família, da importância. Eu vou responder, desculpe, mas colocar um adendo aqui. Acho que é interessante o que o padre falou, porque ele não cuida apenas do idoso, ele cuida do idoso com patologia, né? Porque Alzheimer é algo que a gente tem que ter um olhar diferenciado.
não é só uma questão de uma velhice em si. E quando a gente pensa em família, a família pode ser um fator de saúde, sim, ela pode ajudar em muito nesse papel, mas quando o idoso envelhece já com uma patologia, seja Alzheimer, seja demência, né, seja qual for a patologia existente, muitas vezes essa família também adoece. Ela muitas vezes não tem a estrutura emocional para fazer os cuidados, sejam eles paliativos, sejam eles a longo prazo, a esse idoso. A irritabilidade fica maior, a paciência diminui muito e essa família acaba sendo um fator aí que vai prejudicando esse idoso na qualidade de vida. Então, é necessário cuidar do idoso? Sim, mas é necessário também ter um movimento de suporte para com essa família. Porque muitas vezes quando você pega uma filha, um filho desse idoso, um neto, sobrinho, qualquer outro familiar, e faz um trabalho com ele para estruturá-lo, para que ele conheça que muitas vezes aquele idoso que está sendo insistente, rabugento, difícil, teimoso, não é a pessoa que ele conheceu. Muitas vezes é a demência. É Alzheimer, que faz com que ele coma sem perceber que comeu, que faz com que ele seja mais aversivo na sua fala. Né? Então, é necessário esse papel de conscientização e de suporte para que essa família consiga ser um fator determinante nessa estruturação dessa nova vida desse idoso. Isso é muito interessante, doutora, a gente abordar, porque parece que esse comportamento repetitivo é um comportamento pontual ou alguma chatice, mas na verdade é de fato um sinal, um sintoma de um problema. Então, quer dizer, ter também essa percepção para falar para o médico e estar ali acompanhando o idoso no médico, isso é muito importante. Doutor, padre, eu queria que o senhor falasse para a gente como é que é esse diálogo com a família, como é que se dá aí na associação esse diálogo com a família. É muito complicado, né? Como bem disse o doutor, é terrível, né? Só quem tem na família alguém com Alzheimer para poder dizer aquilo que vivencia. É muito complicado. A família começa a se entristecer porque está colocando o pai, a mãe conosco. E começa a não ter mais paciência porque quando chega fim de semana, eles têm que ficar com o pai e com a mãe. Quando chega na segunda-feira, a gente tem que começar o trabalho todo de novo. Porque a família, como bem disse o doutor, não tem estrutura para voltar para casa e ter esse aguentar o papai e a mamãe com suas repetições e tudo mais. Então é preciso mesmo. Nós tentamos, mas tem filhos que não querem saber. Tem filhos também que jogam o pai lá como se fosse um pacote e larga, né, e deixa lá e a gente que se vire. Para você ter uma ideia, tem um filho que não põe a mão na mãe quando ele chega para buscá-la. Ela tem que se virar, ou o nosso cuidador tem que levar até entrar no carro, e depois não sei como é que acontece na casa deles, quando vai descer. Então, para você ver, a família perdeu a estrutura, perdeu a noção de que amanhã o filho de hoje vai ser pai. Então, que a gente possa tentar fazer algo. Eu acho que, por vias aí legais, procurar descobrir uma forma. E como bem disse o doutor também, tem aqueles idosos que são terríveis, né? Nossa, mãe de Deus, tem uns que chegam às tampas, né? E eles vão ficando abusados, nervosos, irritados, agressivos, né? É muito difícil. Então imagina a família em casa. Imagina você, Melissa, tendo que encarar seu papai e sua mãe, gritando dia e noite na sua cabeça, né? E fazendo as loucuras, as peripécias que eles fazem. E ao mesmo tempo, né, fim de semana é com eles. Então precisaria ter uma estruturação. Qual é? Não sei. Procuramos conversar? Sim, mas a maioria das famílias não querem diálogo, né? Querem somente deixar o idoso conosco e muitos até nem visitam daqueles que já passaram por longa permanência conosco. Doutor, isso que o padre está falando é de fato um problema que pode até prejudicar ali a evolução desse paciente. Vocês percebem isso, essa desestruturação familiar, quando vai fazer um atendimento, está ali fazendo um atendimento ao idoso, dá para perceber ali pela forma com que ele se comporta, que ali
há de fato um problema que não é só daquele idoso, é de fato do seio familiar? Sim, dá para perceber, porque o que acontece? Toda família carrega, né, uma herança psíquica que é construída desde o nascimento da família, que muitas vezes vem dos pais de um, pais de outro, e vão se acumulando. E essa herança muitas vezes é constituída do quê? Palavras de baixo calão, agressividade, desvalorização, abusos. Então, quando essa criança pequena se torna um adulto e agora pai desse idoso, né, vamos dizer assim, porque o papel é mais ou menos esse. O adulto, ao virar aí um idoso de 90, 80 anos, que perde muito da sua capacidade, ele se torna quase um filho desse pai, desse filho que ele tinha antes, né? Os papéis são trocados. Só que muitas vezes esse filho, por causa de uma família desestruturada, não tem condições psicológicas de lidar com o pai ou com a mãe. Conforme ele vai fazer essas tratativas, esses cuidados, ele traz tudo aquilo que ele vivenciou no passado. Muitas vezes sabe, um filho que é explorado, um filho que apanhou muito desnecessariamente, um filho que foi xingado, desvalorizado. Essas são construções que aparecem muito no consultório. Quando isso aparece, é necessário, sim, trabalhar esse filho, trabalhar essa filha, para que ela possa ter um olhar diferenciado, ressignificar a sua história, porque senão ela não vai conseguir lidar com a história presente. E esse idoso que agora se torna filho dela acaba sofrendo como ela sofreu antes no passado, acaba sendo abandonado, acaba sendo rejeitado e sendo deixado muitas vezes a sua própria sorte. É muito complexa essa questão, porque o senhor traz alguns temas aí muito interessantes para a gente abordar. Por exemplo, a questão de um relacionamento abusivo ao longo da vida nesta família, nesse seio familiar, que acaba se refletindo nesse momento do idoso, nesse momento mais delicado do idoso. Padre, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel da religião. O senhor, eu sei que não necessariamente a religião vai entrar ali nesse tratamento, mas eu pressuponho que no caso da sua associação tem esse papel muito importante da religião, e o senhor percebe que há uma contribuição. Como é que isso tem impacto efetivamente nesses idosos que o senhor atende? Eu acho muito bonito, interessante, né? Quando eu vejo alguns idosos que já o Alzheimer bastante avançado, eles acabam não reconhecendo os filhos. Mas como eu uso a veste talar, né, o hábito, a batina, quando eu chego, muitos deles olham para mim e pedem a bênção, né? Outros estão irritados quando me veem, ficam mais calminhos, né? Outros, padre, preciso conversar com o senhor, contar a minha história. Já contou umas 50 vezes, né? Mas a gente fica lá escutando, faz de conta que está ouvindo, prestando atenção, né? Porque a gente já escutou uma vez, não dá para ficar escutando toda hora. Mas tem outro que chega com uma bonequinha no colo, minha filhinha, olha aqui, eu não sei o quê. A gente percebe que não teve uma vida familiar muito estável, como bem disse o doutor. Mas eu percebo que quando eles entram, né, eles olham para a igreja, eles olham para a figura do padre, eles param, por exemplo, alguns vão começar a se alimentar, já fazem o sinal da cruz. Aquele que é protestante já fica ali, faz uma posição de oração. A religião é a base da nossa vida, para a minha vida, né? Eu sei que, não sei se o doutor é católico, se você é católica, né? Se vocês têm uma religião, também não é o papo da hora, né? Mas eu sei também que sem Deus a gente fica vazio. É lógico que você trabalha o aspecto psicológico, você trabalha o aspecto humano, o aspecto social, o aspecto não sei o quê, mas é tudo uma engrenagem, né? Quando um dente falha, acaba se degringolando tudo se perde. Na minha concepção, como padre há 34 anos, eu sei que não pareço tanto, mas não precisa falar, mas eu percebo que a gente precisa muito dessa engrenagem funcionando. Quando um dente falha, todo ser se falha, ou todo ser se perde, se
hispana, né, como diz a molecada por aí. Então nós temos que aprender isso na nossa vida. Nós não somos apenas carne, apenas matéria. Não somos apenas intelecto. Nós temos uma alma. E eu gosto de lembrar como que surgiu a palavra alma. Alma vem de ânimas, né? E como que surgiu isso? Quando Deus soprou do boneco de barro, deu ânimo, o boneco começou a se mexer. Ou seja, é a alma que faz a gente continuar trabalhando o nosso intelecto e nossas arestas da vida, todos os caminhos. Então, eu, como padre, pecaria se eu não dissesse, sem Deus não dá para viver. Doutor, o senhor vê como é interessante essa questão que o padre traz, desse gatilho, de alguma forma, que ele traz para esses idosos que já não estão muito conectados com as coisas cotidianas, mas que não deixam a religião. E é muito interessante que o padre fala com muito bom humor, e eu acho que esse bom humor também é um tempero muito interessante aí para ajudar esses idosos a ter um dia a dia muito mais leve, muito mais gostoso e chegar em casa muito melhor, né? Eu não digo não só o idoso ficar mais leve, mas até quem está ali trabalhando, incluindo o padre, ficar também mais leve. Porque tudo aquilo que você carrega a nível negativo, tóxico, isso reflete no seu comportamento também. Então o que é interessante? Se desfazer de tudo isso. E até aproveitando um pouco a fala do padre, Jung é um psicanalista da escola, que foi um dos discípulos de Freud, ele traz a questão da espiritualidade. Ela faz parte do nosso contexto. Quando Freud traz a questão da palavra psique no alemão, ele está fazendo uso restrito da palavra no grego, que significa a alma também, a sede das emoções. Então, quando a gente pensa no ser humano, é esse ser completo, biopsicossocial e espiritual. Porque quando o padre traz a questão da espiritualidade, é bacana, porque uma das coisas que ajuda muito numa relação mais leve entre a família, entre esse idoso, entre as pessoas que estão ali trabalhando, é aquilo que a gente chama de perdão, perdoar o outro. Trabalhar a questão do perdão, não só no presente, mas também do passado, ajuda muito nessa construção desse momento mais leve, mais sadio para ambos. Padre, o senhor usa esse bom humor ali como um tempero. Eu achei muito interessante, desde o nosso começo da conversa, observando a forma que o senhor lida com as coisas, fala de uma maneira muito leve. Como é que é isso? Eu queria que o senhor falasse um pouco desse clima, dessa importância, porque a gente sabe que quando a pessoa está num determinado estágio de doença, a gente acaba ficando aborrecido, e aí quando a gente traz uma visão diferente, um bom humor, isso obviamente me parece que traz um impacto significativo. Veja, no Antigo Testamento, né, desde lá Adão até Abraão e todos, né, a Bíblia já diz, aqueles que viviam mais felizes viviam mais tempo. Eu não quero viver tanto tempo não, mas aqueles que viviam mais tempo é porque eram mais felizes, mais realizados, né? Então, a espiritualidade faz a gente viver o bom humor. Eu sou da igreja de Deus é o humor. Né? Porque não adianta a gente ficar triste, não. Gente, se você ficar triste, você não paga as contas. Se você não ficar alegre, também não paga. Mas é tão mais gostoso ficar alegre, ficar feliz. Como disse o doutor, o perdão faz a gente ficar sorrindo. Né? Eu, na altura dos meus 60 anos, eu sei que não parece, pode dizer que não parece, tá bom, né? Muito obrigado. Mas na altura dos meus 60 anos, eu posso dizer isso. Né? A alegria renova a nossa vida. Quando eu chego lá, eu belisco belisco não, que não pode, senão deixa eu matar. Né? Eu cutuco um, eu brinco com o outro. Eu tampo a camisa, o emblema do Corinthians do outro, sabe? Então a gente, é brincadeira, isso, a alegria renova, a alegria restaura, e como bem disse o doutor também, tem aquele que é mais azedo, que não gosta muito, que fica emburrado, que fica empacado, mas lá dentro eu tenho certeza que dá uma mexidinha lá no seu ego e faz com que a pessoa se anime, gente. Nós não podemos perder tempo. Você chega de casa de idosos com velho, porque aí é casa de velho, né? De idoso, né? Casa de velho é a casa triste, casa de idoso é casa alegre, né? E a gente tem que aprender que o sorriso renova. E, como dizia Dom Helder Câmara, né? Um grande profeta do Brasil, ele dizia que quando a gente sorri,
a gente gasta 78 músculos. E quando a gente sorri, gasta 36. Quando a gente fecha a cara, 78 músculos. Então é melhor economizar, né? No tempo de caristia que nós estamos, vamos economizar. Não, e outra coisa, dá rugas, né, padre? Então, assim, para ficar com mais jovenzinho, quanto mais sorriso, melhor. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, a Lesp Cidadania dá uma pausa agora, e a gente já volta falando um pouco mais sobre os cuidados do idoso. Voltamos com a Lesp Cidadania, falando um pouco sobre o bem-estar do idoso. A gente está aqui com o padre para falar da associação que ele cuida, o padre Delair Cuerva, presidente da Associação Jesus Maria e José, a ASFA. Importantíssimo, gente, esse trabalho que o padre exerce lá. O padre estava falando no bloco anterior que ele gosta de brincar com os idosos, fala dos idosos que são corintianos, dá uma penitência maior para os idosos corintianos. Padre, eu queria que o senhor falasse como é que a comunidade pode participar da associação. Isso é importante a gente pontuar aqui e convidar as pessoas também para conhecer o trabalho de vocês, até como voluntários. Com certeza, né? Hoje em dia, o coração solidário e voluntário faz muito a diferença. Pena que o povo, eu pensava que com a pandemia seriam mais serenos, voltassem da pandemia, se bem que a pandemia não acabou ainda, mas voltassem com o coração mais generoso, e a gente percebe que a frieza do ser humano parece que aumentou, que piorou, né? Mas eu vejo assim que a comunidade muitas vezes poderia dar mais. Porque quem de nós não tem um idoso em casa? Não sabe a dificuldade que é manter o idoso. Então, acho que a comunidade precisaria estar mais aberta a isso. Graças a Deus, aqui nós temos o convênio com a Prefeitura Municipal e temos nessa associação, o nome já diz associação, alguns sócios, alguns benfeitores, que todos os meses nos dão uma ajuda, mas mesmo assim a coisa fica cada vez mais difícil, né? E no tempo que nós estamos aí tão difícil, né, nós precisamos de mais gente que saiba abrir o coração, que saiba estender a mão, né? Eu não tenho vergonha de estender a minha mão e dizer, me ajuda, né? Santa Teresa dizia, Santa Madre Teresa, né, que um dia ela chegou para uma pessoa rica e disse, pode me ajudar? Aí o fulano cuspiu na palma da mão dela. Ela disse, esse aqui é para mim, mas agora, para os meus idosos, para os meus doentes, você pode me ajudar? Então você pode participar conosco. Visite o nosso site, www.asfaoficial.com.br. Liga para a gente, né? 14-3813-4410, né? 14-3813-4410. Liga para a gente, diga, eu quero ajudar. O que importa é que você queira e que o coração se abra. Quando a gente partilha, a gente faz a coisa melhorar, né? Na minha terra diz assim, eu sou da cidade de Álvares Florência, a menor cidade do mundo que eu conheço, né? Não conheço menores, né? Lá tem 2 ruas, uma que vai e outra que volta. Não, mentira, o povo de Álvares não fica bravo comigo não. Lá então, a gente diz lá muito assim, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então quando a gente se une, a coisa melhora, o mundo melhora. Aproveito, né? Mandar um abraço para todo mundo da minha terra de Álvares Florência, que Deus abençoe. Ô padre, enquanto o senhor falava, Juninho, nosso diretor aqui do programa, colocou o site na tela. Eu vou pedir para ele repetir depois, até o final do nosso programa, porque é importante para as pessoas. Colocou de novo, para que a gente consiga fazer conexão aí com vocês. E essa conexão pode ser se doar algum período do seu dia, algum momento, ou financeiramente, tudo é bem-vindo, né, padre? Sempre tudo bem-vindo, de repente até alimento pode fazer diferença aí para a associação. Então, tudo que puder ser doado, toda ajuda é bem-vinda e é muito bacana para que a evolução pessoal de cada um e também para os idosos que estão ali assistidos pela associação.
Agora, doutor, eu queria colocar um outro assunto aqui na nossa conversa, que a gente sabe que tem muitos idosos que têm uma vida muito ativa, que tem muitas atividades, a gente até falou já um pouquinho sobre isso ao longo do programa, e aí, de repente, se vê com uma doença que é, de certo modo, incapacitante ou que você passa a ter limitações. Como é que a gente consegue lidar com isso? Como é que é esse processo, principalmente porque eu imagino, o senhor por favor me corrija se eu estiver errada, que muitos acabam enveredando para a depressão em função disso. É que está, esse questionamento não cabe apenas para o idoso, cabe para o jovem, cabe para o adolescente, cabe para o homem maduro, a mulher madura, porque o que acontece? Nossa estrutura interna, psíquica, não está pronta para lidar com a finitude. Mas só que a finitude é o que faz parte da vida. Então, saber lidar com as questões que são capacitantes, com as questões que nos levam a uma perda de qualidade de vida, ou mesmo a curto, médio prazo, até a um óbito, é necessário ter essa capacidade de ver o mundo, de ver o teu momento como algo gracioso, como algo único, viver aquele tempo mesmo estando enfermo, mesmo estando doente, seja um CA, por exemplo, seja um acidente vascular cerebral, seja o que for, viver esse momento como se fosse único, um presente, uma gratificação, um bônus, é algo que deixa tudo mais leve, porque você deixa de focar apenas na patologia. E aqui eu vou repetir de novo aquilo que eu falei no bloco anterior, nós precisamos distinguir pessoa da patologia. Ficar preso na patologia, seja ela qual for, é algo que nos marca negativamente, porque perdemos a alegria de viver. E você pode viver tendo um membro amputado, tendo aí um problema cardiológico, pulmonar, saúde mental, você pode viver e desenvolver isso nas pessoas, ensinar isso, tanto a finitude quanto o prazer de viver, independente da circunstância, é algo necessário em qualquer idade, porque isso faz parte de ser gente. Padre, vocês tratam da finitude aí na associação, e eu pergunto, quando eu falo tratar da finitude, também, a gente sabe que vocês estão ali lidando com idosos que estão ali no final de um ciclo de vida e que tem alguns problemas familiares, como o senhor mencionou no bloco anterior, mas tem idosos muito amados também e que a ausência desse idoso tão amado causa um impacto muito grande em toda a família. E aí, obviamente, que o apoio uns dos outros tem um papel fundamental. Como é que vocês lidam com essas questões aí, padre? Tentar fazer o máximo possível, como eu disse, não sei em que parte do programa, eu disse que a gente procura dar um final de vida digno. Então, cada dia é um novo dia, cada momento um novo momento. Torno a dizer, a maioria dos nossos idosos tem Alzheimer. Então, eles tanto faz como fez, Eles não estão preocupados com isso. E a gente tem que buscar entrar no mundo deles e ajudá-los a entender que aquele momento deles é especial. Aquele momento, tem uma que diz assim, mas padre, eu fui ao baile ontem. Eu falo, que forró que tocou? Que samba, vamos brincar, vamos dançar, não vamos perder tempo, vamos lá. Então você tem que entrar no mundo deles. A maioria dos nossos idosos tem esse jeito criança, esse jeito filho, como disse o doutor, que voltou a viver no seu momento, nesse instante. E a gente tenta passar isso para a família, só que a família, às vezes, ela fecha o pai e a mãe no mundinho e se esquece que eles estão indo embora. E, por exemplo, teve gente que fala assim, eu não vou visitar muito meu pai porque ele não me conhece. Eu disse, mas você conhece a ele. Então, procura, cada momento, cada instante, você viver essa finitude. Cada dia a mais é um dia a menos. A ASFA já teve a honra
de dar final de vida digno a 18, né, nesses quase 10 anos de funcionamento, né, 18 pessoas que passaram por nós e que já voltaram para de onde vieram, né, para os braços do Pai. Então nós temos que aprender isso, nós estamos a caminho, né? Um dia eu tive barba preta, um dia o doutor tinha também o cabelinho preto, né? Cada dia é um novo dia. Então que a gente possa, a cada momento, viver como se fosse o último, porque a gente sabe que um dia a mais é um dia a menos. Muito bem, com certeza. Agora, doutor, ao longo da conversa, o padre mencionou a questão da repetição, do Alzheimer, que é uma patologia que eles ajudam na associação. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses sinais do Alzheimer e da demência. E aí, como lidar, né, nesse processo? Porque eu acho que é importante também a gente ajudar quem está em casa, de repente, que está num quadro que ainda não está entendendo muito bem essas modificações na vida do idoso, e a gente mostrar quais são os sintomas, isso tem uma importância muito grande. Eu vou tentar passar aqui os sintomas que são pertinentes a um quadro e ao outro também. A gente pode colocar esquecimentos de pequenas coisas, pequenas rotinas. A pessoa está com óculos na cabeça e ela, onde é que está meu óculos, onde é que está meu óculos? Esquecer que muitas vezes fez a higiene pessoal, esquecer que almoçou, que comeu, esquecer nome de pessoas, coisas a serem feitas, isso são alguns sinais. A capacidade motora vai ter caindo, às vezes aparece tremor, né, nos membros superiores, perde também um pouco equilíbrio algumas vezes. Isso são pequenos sinais que vão aparecendo, tanto na demência quanto no Alzheimer. E quando as pessoas vão tendo esses sinais, e principalmente todos eles ligados à memória, as pessoas que, por exemplo, lecionavam, estudavam, né, e de repente não conseguem mais fazer esse exercício de ensino, esse exercício de falar sobre a profissão delas, significa aí que a memória de longo prazo está sendo afetada. E muitas vezes também a memória operacional. Esses dois sintomas apontam que alguma coisa está acontecendo e precisa ser cuidado. E é interessante, importante apontar que esse quadro pode surgir, inclusive de forma precoce. 50 anos, por exemplo, tem pessoas que já entram em quadro de Alzheimer, de demência. Porque a demência são vários fatores que podem levar. E Alzheimer também, tem as questões genéticas também que estão ali presentes. Então são dados que as pessoas precisam estar atentas. Quadros da família, em memória operacional e memória de médio e longo prazo. Vamos pontuar aqui, é muito importante, o doutor está colocando aqui os sinais que é importante que essa família do idoso procure um médico, mas nada exclui efetivamente o laudo do médico, né? A análise do médico criteriosa para entender o quadro geral. Então, assim, não é a partir desse comportamento, já sei, meu idoso aqui de casa tem demência ou tem Alzheimer. Não é assim, tem que procurar um especialista. E quais são esses especialistas, doutor? Pensando nessas duas patologias, pode ser neuro. E é importante, você pontuou, está perfeito. Esses sintomas não significam necessariamente que a pessoa tenha a patologia, mas significam que a família tem que ter um olhar diferenciado. Esse é o principal ação que é necessário ter, esse olhar diferenciado. Porque, querendo ou não, quando nós envelhecemos, seja o padre com 60, eu com minha idade, 50 e pouco, você com a sua, todos nós vamos tendo perdas cognitivas. É natural. Perda cognitiva é natural. E a gente, desculpe interromper, mas durante a pandemia a gente teve um impacto significativo com relação a essa questão das perdas cognitivas. Então, muito. A gente tem que ter essa ressalva e é muito importante que a gente tenha, mas tenha uma observação muito criteriosa. Sim, e quando essa perda cognitiva, seja aí apagões,
seja perda de memória operacional, perda de memória de médio e longo prazo, dificuldade com fala, dificuldade com equilíbrio, sinais, né, motores, por exemplo, nas membros superiores. Esses pequenos sinais são sinais que a família pode utilizar para, de repente, fazer investigação junto a um profissional da área de saúde. E é importante. Muito bem. Agora, padre, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o dia a dia aí da associação. Quais são as dificuldades que vocês têm no dia a dia? Qual que é o leão por dia que vocês matam? É importante a gente saber disso. É importante a gente saber disso, padre, porque a gente vê uma associação como a do senhor que tem mais de 20 pessoas sendo atendidas aí, e aí não pensa em todas as dificuldades para manter essa associação firme e erguida. No começo do programa mencionei aí a emenda parlamentar do deputado Mauro Bragato e o apoio do deputado, e isso é essencial, obviamente, mas a gente sabe que as dificuldades são inúmeras, né? Demais da conta, como diz o mineiro, né? Mas eu estava aqui meio preocupado, doutor. Eu estou achando que eu já tenho Alzheimer, viu? Que eu estou com tudo isso aí mais um pouquinho. Mas vamos pular essa parte, né? Eu já esqueci até. Não, já lembrei já. Né? Veja bem, cada dia a gente não mata um leão. A gente mata como é que eu não sei como se diz o coletivo de leão, né? Não é... mata um monte de leão. Né? Tem dia que a gente não tem leite. Tem dia que a gente não tem arroz, tem, graças a Deus. Né? Tem dia que não tem isso, não tem aquilo. Tem dia que não tem pessoal capacitado, por exemplo, para 26 idosos, teremos que ter pelo menos 8 cuidadores. Né? Não temos esse corpo, não dá conta de ter. É tudo muito caro, é tudo muito difícil. Quem mantém uma obra com vários funcionários sabe a dificuldade que é. Sabe quanto que é difícil você chegar no final do mês ali e fechar no azul, ou pelo menos no 0 a 0, né? Então, é necessário uma luta diária, todos os dias. Mas, graças a Deus, nós temos uma oração que a gente faz, que é da Divina Providência, e Deus nunca deixa faltar nada, né? Porque onde habita Deus, não falta. Não, pode não ter um filé mignon, mas tem uma carne moída. Né? Pode não ter lá como na mesa da Melissa, pode não ter lá uma macarronada bolonhesa, mas a gente tem macarrão de óleo, né? A gente dá um jeitinho, né? Aquele jeitinho brasileiro. Ninguém passa necessidade, graças a Deus, mas é preciso muita ajuda, é preciso muito estender a mão, como eu bem disse, como Madre Teresa Calcutá fazia, como Santa Dulce dos pobres fazia. É preciso que nós, brasileiros, que temos o coração tão alegre e tão solidário, aprendamos a estender a mão. Aprendamos que tem alguém que precisa mais que a gente. E vocês que têm pais em casas assim como a nossa, seja solidário também. Não feche seus olhos, né? Não ache o nosso trabalho bonito e cruze seus braços, não. Porque recebe lá a ajuda da prefeitura, recebe lá o aditamento do deputado, porque recebe isso e aquilo. Não, eu acho incrível a gente ser chamado de terceiro setor, né? Quando a caridade deveria ser o primeiro setor da humanidade, né? Aquele que estende a mão e que ajuda. Eu faço aquilo que o governo devia fazer, né? Então, a gente merece um pouco desse olhar voltado para nós, para que a gente possa continuar fazendo o máximo possível. Eu costumo dizer que ajudar o próximo costuma fazer bem. Padre, pesquisei o coletivo de leão aqui, é Alcateia, viu? Então já sabemos que um monte de Alcateia leões juntos é Alcateia. Agora, padre, e aí eu queria até dar aqui como exemplo a paróquia que a minha família frequenta. Lá os fiéis, cada um recebe um papelzinho todo mês, e aí é o compromisso daquele fiel de doação. Então um dia um pega arroz, outro pega feijão, outro pega açúcar, macarrão, molho, e aí dessa forma a paróquia consegue fazer doações para muitas pessoas, que obviamente nesse caso a igreja é um ponto de referência ali para buscar alimento, né? E aí é uma forma de conseguir ajudar todos sem pesar
no bolso de ninguém, todo mundo consegue fazer um pouquinho e a sua parte. E acho que uma boa iniciativa, uma boa ideia, né, para todo mundo. Posso dizer até uma coisa? Eu acho muito bonito, não querendo interromper, mas já interrompendo, porque padre não pode ter microfone na mão, né? Uma coisa muito bonita, a multiplicação dos pães. Muita gente pensa que Jesus faz um abracadabra, né? Ocos pocos de coropopocos, e multiplicou pão para dar para a humanidade. Não. Eu acho muito mais bonito você pensar que Jesus conseguiu conscientizar o seu povo a partilhar o seu lanche comunitário. E assim não faltou para ninguém e sobrou para o mundo todo, já que disse que distribuiu para 12 tribos, para 12 pessoas, sobrou, né, 12 cestos, quer dizer, sobrou para a humanidade. Quando a gente partilha, Deus faz o milagre acontecer. Doutor, a solidariedade tem papel no nosso cérebro? Ela exerce um papel, esse ato de ajudar o próximo, de ser voluntário para uma ação, isso também, de alguma forma, nos trata? Eu acho importante a gente pontuar isso, porque às vezes as pessoas olham só pela questão da ajuda, daquele ato em si, mas não pensam na consequência até para si daquilo que está fazendo. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu vou pegar em 3 partes, tá, meu? Primeira, padre, se você quiser meu contato depois, eu te passo, não tem problema não. Segundo, eu respondi aquela última pergunta de maneira simples para todo mundo entender. Porque se a gente for pensar, a questão de Alzheimer e demência, ela afeta a função executiva do cérebro, que é responsável por memória, planejamento, execução, comunicação e interação. Esses 5 fatores principais da função executiva traz prejuízo tanto na demência quanto no Alzheimer. Só que eu quis responder de uma maneira mais simples, né? E terceiro, aí sim a sua pergunta, tem uma abordagem que é muito legal, que ela traz o seguinte, que o ato de se mover em direção ao outro, esse ato de sair dessa ação mais egoísta, de olhar apenas para si mesmo, produz saúde. E tanto é que quando a gente vê em alguns hospitais psiquiátricos e até na clínica mesmo, essa ação de trabalhar para que o outro vá em direção às pessoas, vá em direção para ajudar, dar de si, isso produz saúde, sim. Isso afeta e modifica alguns neurotransmissores do cérebro que faz com que a pessoa tenha bem-estar, né? Viva bem consigo mesmo, que ela deixa de olhar apenas para suas limitações e olha para o outro de uma forma diferenciada. É muito interessante isso que o senhor está falando, o quanto as pessoas às vezes estão preocupadas em tomar remédios e estarem ali em conjunto com várias coisas, mas que quando na verdade uma ação como essa pode ter um efeito tão importante quanto de um medicamento, né? Então, você tem um neurotransmissor chamado ocitocina. Ele é produzido em alguns momentos. Por exemplo, quando você vê um vídeo de relacionamento, né? Relacionamento afetivo, quando você abraça alguém que você gosta, ou quando você pratica o bem a outra pessoa. Esse neurotransmissor é liberado. A mulher, quando ela vai dar à luz, esse parto produz muita ocitocina. Por isso que a mulher, ela começa, mesmo diante da dor ali do parto, graças a Deus nunca tive, né, mesmo essa dor do parto, ela ama aquela criança, porque tem muita ocitocina envolvida. Esse neurotransmissor, que é o neurotransmissor do bem-estar, é produzido também quando a gente tem ação em direção ao outro. Padre, dá até para usar essa história da ocitocina como marketing aí da associação, né? O problema é falar esse negócio pro povo e o povo entender o que eu estou falando. De citrocina, vamos pensar que é laranja, né? Que é citro. Então eu não sei direito como é que é esse negócio, não. Mas eu achei legal. Doutor, passa o seu telefone que eu vou fazer tratamento com o senhor aí. Mas a gente tem que aprender. Olha, trazer o senhor aqui, o senhor vai ver só. Né? Então a gente, assim, tudo que é útil a gente tem que usar para o bem.
E tudo que contaminar, ou tocar, ou contagiar, sei lá que nome que você pode usar, eu queria ter a sabedoria desse homem aí, viu? Um dia, quem sabe. Mas tudo que a gente usar para tocar no coração do ser humano, que ele tem que participar na vida do outro, que nenhum ser humano é uma ilha, que eu preciso de você, que você precisa de mim, né? O dia que nós entendermos tudo isso, nosso mundo vai ser joia de se viver. Já é, mas é que a gente não descobriu ainda. Muito bem. Olha, a gente está chegando no final da nossa conversa. Eu queria que vocês fizessem as nossas considerações finais aí, fizessem a despedida aí do público, porque eu acho que esse tema é um tema tão importante para tantas pessoas. A gente, às vezes, não pensa nessa fase da velhice e cada vez mais a expectativa de vida do brasileiro está maior, graças a Deus, né, está maior, e a gente tem que pensar no bem-estar nesse momento. São vários os fatores que a gente precisa pensar para ter um bem-estar nesse momento, para proporcionar um bem-estar para os nossos. Então, quer dizer, eu acho que a gente, na conversa de hoje, a gente conseguiu contribuir de alguma forma. Doutor, por favor, as suas considerações. Se eu fosse apontar alguma coisa, Mel, as pessoas geralmente apontam a questão financeira, né? Temos que ter um bom recurso financeiro. Ok, finanças faz parte de uma estruturação de vida, mas principalmente relacionamento. Para você ter uma velhice boa, você tem que ter uma maturidade boa. Ou seja, se relacione melhor com o outro, se relacione melhor com os filhos, tenha tempo de qualidade, tenha ações de perdão, para que você, quando envelhecer, não fique sozinho, isolado. Porque nós olhamos muito para essa família que abandona, mas muitas vezes o idoso também faz parte dessa construção de abandono. Então, construir relacionamento é importante, para que você não fique ilhado, sozinho nessa vida. E a gente pode até, me perdoe aqui fazer um adendo, mas a questão da saúde mental, cuidar da saúde mental ao longo de todo o processo, para que todas essas arestas sejam aparadas no seu tempo, no tempo certo, isso não se acumule ao longo da vida, né? Mas é que está, relacionamento, ele faz parte da saúde mental. Sim. Por isso que é biopsicossocial. Quando você tem relacionamentos saudáveis, bons, fica mais fácil a vida. Agora, se você é um limão azedo, né? Uma pessoa difícil, que magoa apenas o outro, fica difícil você conseguir esse retorno no final da sua vida. Padre, eu queria que o senhor fizesse também as suas considerações finais e já agradeço a sua disponibilidade e esse trabalho fantástico. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando a nossa ASFA, né? E eu quero lembrar isso que o doutor disse, né? Semeia hoje, né? Você vai semear, nem que seja uma sementinha de mostarda, como diz a Bíblia, né? Hoje é pequenininha, quase imperceptível, mas que cresce e se torna uma árvore frondosa, né? Onde os passarinhos repousam. Então, prepara hoje para amanhã. Não é eu tomar lá da cá, eu vou ser bom para poder ganhar bondade. Não, eu vou fazer o melhor possível, dar o meu melhor para que o mundo seja melhor. E quando você faz isso como pai, como tia, como vó, sei lá, como tetravó, sei lá que trem qualquer, né, como padre, como psicólogo, como apresentadora, né, como funcionário, né, se eu faço o meu melhor, se eu dou o meu melhor, não tem outro jeito de não ganhar algo melhor ou bom. E se não ganhar aqui, Deus um dia vai retribuir para você. Não se entristeça não, pode ter certeza. Não há mal sem que permaneça, mas o bem com certeza permanece e vai ser sempre lembrado. Está esquecendo, viu, doutor? Vou precisar fazer mesmo terapia. Que Deus possa abençoar a gente de verdade. Obrigado mesmo, Melissa. Obrigado, equipe. Obrigado, doutor. Obrigado, o deputado Mauro Bragato. Obrigado você que assistiu, que esteve conosco. Que Deus abençoe muito você. E louvado seja esse Cristo maior, esse Deus que é amor. Muito obrigada, Padre. Foi muito boa essa conversa, muito divertida e informativa, esse bate-papo que nós tivemos hoje. Muito obrigada, doutor, também. Hoje a gente falou muito sobre essa questão dos idosos, do cuidado, mas também de solidariedade, do amor ao próximo, acima de qualquer coisa. Esse foi mais um Alesp Cidadania. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.